continuidade, vamos na terceira questão, agora a 13ª da prova, né? Terceira questão de direito constitucional, que também trata de um tema que não é complexo, mas depende de uma leitura muito tranquila, um estudo prévio, óbvio, do direito à nacionalidade, direito relativo à nacionalidade. Aquela questão sobre brasileiros natos, brasileiros naturalizados, como que se forma a definição do conceito de nacional, ou seja, através do ius solis ou do ius sanguinis, ou uma mistura de ambas as formas de aquisição de nacionalidade. Vamos dar uma olhada no enunciado da questão 13. Doralice, brasileira, funcionária de uma empresa italiana, situada em Roma, Itália, conheceu Rocco, italiano, e com ele se casa. Em Milão, em 98, nasce Giuseppe, filho do casal, sendo registrado unicamente em repartição pública italiana. Porém, recentemente, Giuseppe, que sempre demonstrou grande afinidade com a cultura brasileira, externou a seus pais e amigos duas ambições: adquirir a nacionalidade brasileira e integrar os quadros do Itamaraty, na condição de diplomata brasileiro. Ele procura, então, escritório de advocacia do Brasil para conhecer as condições necessárias para atingir os seus objetivos, de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro. Giuseppe, e agora nós vamos analisar uma a uma os 4 itens, os 4 itens que compõem aí a questão 13, ressaltando que são 3 informações aqui que possuem extrema relevância na estrutura aqui do enunciado. A primeira informação é que o pai e a mãe estava a serviço de uma empresa, ou seja, não estava a serviço de repartição consular, não estava a serviço pelo Brasil. Segunda informação que é extremamente relevante é que o rapaz, Giuseppe, nasce em 1998. Guarde essa informação, que ela é muito importante. E a terceira informação é que ele foi registrado apenas em uma repartição pública italiana. Então, ela estava a serviço de uma empresa privada, o Giuseppe nasceu em 98 e, por fim, ele não foi registrado em nenhuma instituição consular brasileira, foi registrado apenas em órgãos públicos italianos. Então, todas essas informações já estão no enunciado. Vamos ler agora rapidamente as questões relativas à questão 13. Vamos lá. Letra A. Giuseppe poderá exercer qualquer cargo público no âmbito da República Federativa do Brasil, uma vez que, por ser filho de pessoa detentora da nacionalidade brasileira, já possui a condição de brasileiro nato. Falso, né? Totalmente falso. Porque a condição de brasileiro nato, a condição de nacionalidade é um ato declaratório do país. Representa a soberania do país. Então, o fato de você ser filho de uma brasileira nata não lhe dá de forma automática a condição de brasileiro nato, a não ser que você cumpra os requisitos que o artigo 12 da Constituição trata para que o país te reconheça como brasileiro nato. E lá na Constituição não está em momento nenhum escrito que basta que você seja filho ou filha de uma brasileira ou de um brasileiro nato para que disso decorra a sua condição também de brasileiro ou brasileira nato. Então é um ato declaratório, demanda que haja uma manifestação do país através dos seus órgãos competentes, seja os órgãos consulares ou os ofícios de registro civil, para que aí então a sua condição de brasileiro nato seja considerada. Vamos para a letra B agora. Letra B, Giuseppe poderá atingir o seu objetivo de ser o diplomata brasileiro caso lhe seja reconhecida a condição de brasileiro nato, status que somente será alcançado se vier a residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Exatamente, é a expressa previsão lá do artigo 12,
que trata sobre quais são os requisitos da declaração de que uma pessoa é brasileiro nato ou ela é brasileira nata, ok? Então, basta que ele receba esse reconhecimento formal e aqui no caso ele precisa residir no Brasil e precisa requerer a condição de brasileiro nato para que o Estado possa, cumpridos os demais requisitos, para que o Estado brasileiro possa reconhecer a sua condição de brasileiro nato, o que permitirá ao Giuseppe concorrer ao cargo de diplomata, porque nós sabemos que é um cargo que é privativo de brasileiros natos, ok? Lida com questões relativas à soberania, então, cargo privativo de brasileiro nato. Resposta correta, letra B. Vamos lá para o item C, para a gente ver, então, o que é que está errado nesse item. Giuseppe poderá adquirir a nacionalidade brasileira na condição de brasileiro naturalizado e assim seguir a carreira diplomática, pois a Constituição veda qualquer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Já vimos que isso está errado. Ele vai ter que buscar a condição de brasileiro nato, porque é pré-requisito para que haja a distinção, para que haja a capacidade, a permissão que ele possa então vir a ser investido num cargo dentro do corpo diplomático. Mais uma vez eu reforço, a Constituição garante, todos são iguais perante a lei, porém, ela abre algumas possibilidades de distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Dentre as distinções que estão previstas na Constituição está a distinção de ser brasileiro nato, para que você possa, então, ser investido aí na carreira em algum cargo na carreira do corpo diplomático, ok? Vamos aí para a letra D, então. Giuseppe não poderá seguir a carreira diplomática pela República Federativa do Brasil, já que sua condição concreta apenas lhe oferece a possibilidade de adquirir a nacionalidade brasileira pela via da naturalização. Está errado também, ele pode vir a adquirir a condição de brasileiro nato, e aí ele poderá concorrer à vaga no corpo diplomático. Lembra que eu falei para vocês, e aí concluindo esse raciocínio, que era importante que nós soubéssemos que a data de nascimento de Giuseppe é 1998, porque lá no artigo 95 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nós vemos uma norma que foi inserida pela Emenda Constitucional em 2007, que alterou essa condição e abriu um lapso temporal para que, ainda que antes da vigência da Emenda à Constituição em 2007, aqueles que houvessem nascidos a partir de 94 pudessem também se registrar ou na autoridade consular ou no ofício de registro civil. Então, caso o Giuseppe tivesse nascido antes de 94, não se aplicaria essa regra e aí nós teríamos um problema, ele teria um problema para poder então conseguir o reconhecimento do Estado brasileiro da sua condição de brasileiro nato. Então, aqueles que nasceram antes de 94 não estão abraçados aí pela redação dada pela Emenda Constitucional de 2007, tá bom? Então, resposta correta, letra B. Vamos seguir em frente para a quarta questão de constitucional, a 14ª questão aí do tipo 1 da prova do exame de ordem.